É isso, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Maro Silva. Desde já, aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, seja lá onde e quando você estiver assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, dê essa moral aqui pra gente, assina o sininho das notificações para receber o nosso conteúdo sempre em primeira mão e já deixa aquele like para ajudar. Você que deixar o seu comentário aí, ó, assim que possível eu respondo o seu comentário. Agora, sem mais delongas, vamos direto ao assunto de hoje, que hoje o vídeo tá interessante, hein? Vamos lá, porque hoje nós vamos falar sobre uma coisa que talvez você tenha perdido aí nos últimos tempos, mas se você perdeu, tá na hora de recuperar e eu vou dizer o porquê. Esperança. Como anda a sua esperança? Olha só, pessoal, tem gente que diz que a esperança, ela é a última a morrer, que a esperança, ela é algo que vem, que traz algo de bom para as pessoas. Só que esperança, de certa forma, tem a ver com esperar que alguma coisa vá acontecer, que vá mudar, que vá transformar aquela realidade, aquela situação. É bom, mas tem algo que é ainda mais poderoso e que todos nós podemos ter junto com a esperança. Sabe o que é? Eu estou falando da fé. É isso mesmo. Quando nós temos a fé, você e eu, nós passamos a acreditar, ou seja, nós temos a certeza daquilo que não se vê. Nós temos a certeza de que aquilo que não existe vai passar a existir, ou que aquilo que não pode se ver está lá, ainda que nós não possamos ver ou tocar. Bom, a fé e a esperança, em certa medida, elas são sim parecidas, elas têm cada um impacto positivo nas nossas vidas. Só que a esperança, sem um raciocínio, ela acaba se transformando num grande problema, porque ela acaba se transformando em frustração. Frustração que, por sinal, é algo que é muito importante nas nossas vidas. Aí você fala, Mário, o que é isso? Eu já me frustrei, isso é horrível, isso é muito ruim. Na verdade, pessoal, se frustrar, por incrível que pareça, não é uma coisa tão ruim quanto a gente possa imaginar aqui no momento. Pensa comigo. É a partir das nossas frustrações que nós sabemos, que nós aprendemos com o passar do tempo que nem tudo que nós vamos fazer vai dar certo, que nem tudo que nós queremos vamos conseguir ali de primeira, vai ser moleza. E isso é importante para desenvolver esse senso de resiliência. Como assim resiliência? O que é isso? Olha, na física clássica, eu vou explicar de um jeito aqui bem fácil para que quem não sabe o que é resiliência, tire de uma vez por todas da cabeça que é o mesmo que resistência. Não é a mesma coisa que resistência. Em certa medida até parece, mas não é. Vamos lá, ver, ó. Resiliência. Como é que eu vou explicar isso aqui de uma forma bem... Imagina o seguinte: resiliência é a capacidade que um objeto tem de voltar à mesma forma de antes, depois que ele sofre ali uma grande pressão, ou esticando, ou amassando. Por exemplo, aquelas espumas de lavar vasilha, quando você aperta ela, você faz uma grande pressão nela e ela fica toda amassada. Quando você solta, ela volta à forma original. Ou seja, a espuma é resiliente. Um elástico, quando você puxa ele, ele estica, mas quando você solta, ele volta à forma original, à forma inicial. Ou seja, o elástico é algo resiliente. Ele volta então à forma inicial antes de você exercer a pressão sobre ele. Isso é ser resiliente. Do ponto de vista emocional, a pessoa resiliente é aquela que, mesmo sendo achatada, amassada pela vida, passando por perrengue, passando por muitos problemas, essa pessoa ela consegue rapidamente absorver tudo aquilo e voltar ao estado original, de animação, de ânimo, de ir para frente. Ânimo, que inclusive é uma palavra bem interessante, que significa
vamos dizer assim, o Deus que habita em você, que há dentro de você, que te dá ânimo, animar, mexer, trazer vida, movimento, animação. É tanto que os animes que a gente assiste, nas animações de desenho animado, por isso que se chama desenho animado, são desenhos que ganham, entre aspas, vida, ou seja, esse movimento, essa coisa de ir para frente, de buscar, de continuar, isso faz parte da animação, do ânimo de buscar aquilo que se quer. E quando você tem a esperança renovada, você acredita que alguma coisa pode acontecer. Quando você vai com fé, você tem a certeza de que aquilo vai acontecer. E quando você está preparado para se frustrar, se caso alguma coisa der errado, você não vai sentir o baque, mas se caso der certo, você vai desfrutar os louros da vitória. E isso é muito importante, porque quando a gente se frustra, nós de certa forma aprendemos a perder, ou pelo menos deveríamos, né, aprender a perder. Quando o nosso time perde, quando alguma coisa dá errado, quando a gente faz um investimento ruim, quando tem um dia ruim no trabalho ou tem algum problema na família, alguma coisa acontece. Ou seja, de certa forma é uma frustração, é uma coisa ruim, mas que nos ensina a ir em frente, a ser mais forte, a buscar ser melhor. Quando nós vencemos, a gente também tem que tomar cuidado para não sermos soberbos, para não nos enchermos de nós mesmos, fazer com que o nosso orgulho ele fique maior do que o que ele deve ser. O nosso orgulho, em alguma medida, todo mundo tem um pouco de orgulho. Quando nosso orgulho ele fica muito grande, nosso orgulho ele passa da medida, aí acontece um problema sério. Acontece um problema de que, né, a gente vê muitas vezes o chamado, ele prefere se ferrar, mas não dá o braço a torcer. É exatamente isso que esse ditado popular diz. A pessoa, ela prefere se dar mal, ela prefere passar algum perrengue, prefere, me desculpe o uso dessa expressão, prefere se ferrar, mas não dá o braço a torcer, porque o orgulho impede ela. Muitos dos problemas que acontecem no ser humano acontecem por causa do orgulho. Então, fica essa dica aqui para você nesse vídeo de hoje. É um vídeo um pouco mais curto, um vídeo um pouco diferente. Nós não tratamos hoje sobre geopolítica, nem assuntos militares, nem de política especificamente. O nosso canal ultimamente vem tratando muito sobre política e geopolítica, mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre essas coisas aí que acontecem com o ser humano, falar um pouco da esperança, da fé, também dessa questão aí do aprendizado com a vida, né? Com as frustrações e, é claro, aprender a como ser um bom perdedor e não ser um mau perdedor. O mau perdedor é aquele que apela, aquele que não aceita, aquele que parte para ignorância. Ignorância, inclusive, vem de ignorar os fatos, ignorar a verdade, ignorar aquilo que é realidade. Igual, por exemplo, há pouco tempo atrás, as pessoas que não queriam tomar o imunizante, que não queriam tomar a vacina, igual, por exemplo, eu não tomei, eram taxados de negacionista e tal, sendo que a vacina ainda era uma vacina experimental, que não passou por todos os anos que precisa passar para testar segurança, eficácia, eficiência, toda aquela coisa. No entanto, esse tipo de coisa já ficou mais do que comprovado, que cada um de nós responde de forma diferente tanto aos imunizantes, tanto ao próprio vírus. Tanto que eu mesmo peguei o vírus e existem médicos que não recomendam, inclusive, que as pessoas que já pegaram a enfermidade se vacinem porque pode dar algum problema. Isso é uma questão de ciência. Então, como que eu poderia ser negacionista? Negacionista seria negar, seria ignorar que a doença existe. Eu não ignoro, eu não nego que a doença existe e está por aí. Ignorar, ou seja, negacionista, vou até inventar uma outra palavra aqui, negacionar é não acreditar ou fingir que não acredita
que existem cientistas que falam que pegar e tomar esse imunizante sem, ah, aliás, tomar esse imunizante depois de já ter pego a enfermidade é perigoso. Isso é negar, isso é ser negacionista, isso é ignorar a realidade. Vocês viram como existem palavras que muitas vezes a gente não para pensar no significado, mas quando começa a falar, você vê que as coisas elas estão intrinsecamente ligadas, ou seja, elas estão ali muito amarradas entre si. E só para finalizar aqui o vídeo, eu quero desde já agradecer cada um de vocês, obrigado pelo carinho da sua audiência. E dizer que nós vamos ter umas mudanças aqui no canal, tá bom? Mudanças para melhor, nós vamos modificar algumas coisinhas aqui, eu vou ver questões de cenário, iluminação, tal. Nossa câmera tá a caminho, deve estar na China ainda, mas enfim, uma hora ela chega. E eu quero também dizer para vocês o seguinte, nós vamos acrescentar algumas coisas aqui nos vídeos, vamos fazer uns vídeos em formatos diferentes, em formato experimental. E eu quero contar com a sua opinião, você vai falar pra gente se esses vídeos novos eles vão ficar melhores ou se vocês preferiam aqui do jeito antigo, do jeito mais que a gente está aqui tradicionalmente acostumado a fazer. Eu quero fazer um pouco mais também de trabalho voltado para a tecnologia. Aí eu quero pedir a opinião de vocês, se vocês acham legal colocar essas coisas mais voltadas para tecnologia, informática, que é a minha área, a área de gestão de tecnologia da informação, informática e tal. Se vocês querem isso aqui nesse canal, ou talvez eu possa abrir aí um canal separado só para falar dessas coisas, me conta aí nos comentários o que você acha. Bom, gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Sua Pai do Céu assim nos permitir. É isso aí, galera. Valeu, fui e fé na vitória.